Bom dia, estudantes, bom dia, professores, gestores, responsáveis que participarão com essa videoaula com a gente hoje, né? Sou o professor Isaac, hoje trabalharemos frações e suas diferentes representações, mais especificamente porcentagem. Eu vou pedir para o meu amigo mais uma vez se apresentar ao lado aqui. Olá pessoal, bom dia. Gostaria de agradecer a presença de vocês, alunos, professores, pessoas que queiram aprender matemática. Hoje nós teremos uma aula do 7º ano. Vamos falar sobre porcentagem, um assunto muito presente no cotidiano e muito importante, talvez até um dos mais importantes para vocês. E eu vou estar comandando aqui com vocês o chat. Gostaria de pedir que vocês participem bastante aqui no chat, mandem as suas respostas. Gostaria de pedir, por favor, que vocês não flodam o chat com mensagens desnecessárias, para que todo mundo possa participar de maneira efetiva. E nesse momento, se possível, já peguem lápis, caderno, borracha, o caderno do aluno também, para que vocês participem de uma maneira mais efetiva. Lembrando que o objetivo do desenvolvimento dessas atividades é que deem subsídios para que vocês realizem atividades do caderno do aluno, verifiquem com seu professor algumas dúvidas que surgirem, porque a gente aqui no chat, a gente acaba mais verificando as respostas, a participação de vocês, e o aprofundamento mesmo será realizado com o seu professor, com sua professora, tudo bem? Então, Rafael, nós iniciamos a semana falando sobre razão, ok? Sim, eu me recordo. E eu lembro que você até na aula de ontem, você acabou citando lá, pedindo para mim efetuar alguns cálculos, e a gente quase entrando em porcentagem. Sim, se eu não me engano era do peso líquido com peso bruto. Sim. Que eu relacionei o valor do peso líquido e do peso bruto, né, em 80%, não foi? 80%. Então hoje a gente vai utilizar algumas coisas da aula anterior, aliás, praticamente tudo da aula anterior. Eu acho que está tudo interligado, né, Isaac? Acho que quando a gente fala de fração, a gente também fala de razão, a gente fala de porcentagem e também de probabilidade. Então, como a gente pode acompanhar aqui na tela, a gente já viu também na semana passada que porcentagem é uma razão de base 100. Então a gente vai analisar diferentes situações, Rafael, e eu vou aqui para o quadro para citar um exemplo de como que a gente pode representar essa razão de base 100. Olha só, Rafael, se a gente efetuar aqui uma contagem, ao todo, aqui no estúdio, somos em 10 pessoas, entre pessoal da câmera, pessoal de edição, né, e apresentadores, né, professores. 10 pessoas, eu e você, Rafael, quantos por cento será que representam desse 10? Primeiro eu vou representar na forma de fração, certo? Nós representamos 2 décimos, ok? Perfeito. Então, esses 2 décimos, como que eu transformaria em porcentagem? Na definição, é uma razão de base 100, ok? Isso aí. Então, se a base tem que ser 100, então, para o 10 virar 100, eu multiplico por quanto, professor Rafael? Você multiplica por 10. Por 10. 10 vezes 10 serão 100. Só que a gente está trabalhando com equivalência. Se eu aumentei 10 vezes aqui o meu denominador, eu tenho que aumentar 10 vezes o meu numerador, correto? Correto. Então, vezes 10. Ou seja, professor Rafael, nós temos aqui 20 centésimos. O que significa 20 centésimos? Porcentagem é por 100, não é? Então, 20 por 100. Você também acha que pode colocar numa base centesimal, né? 0,20. Isso, professor. Olha, se eu pego 2 e divido por 10, resulta em 0,2. Como é uma base centesimal, como o professor Rafael falou, eu vou multiplicar aqui por 100. Se eu multiplicar 2 décimos por 100, também resultará nos 20%. É muito comum você colocar o número na base centesimal. Principalmente, mais para frente, acredito que vocês vão ter a necessidade de usar um software chamado Excel, que é muito usado hoje no mundo do trabalho. Sim, e assim, além da praticidade, né, professor? Sim. É somente uma sugestão de como efetuar essa transformação. Lembrando que vocês, estudantes, vocês utilizem, tem várias estratégias para se utilizar. As que nós realizamos aqui
são alguns exemplos, né? Então, baseando no que eu fiz aqui no quadro, se a câmera puder dar um foco novamente aqui no quadro branco aqui, no flip chart, ó, baseando no que foi feito aqui, é o que vocês farão na atividade que eu deixarei 5 minutos para resolverem, tá? Então, pode colocar a imagem da atividade, por favor. Eu posso ler com eles, Isaac? Pode, professor. Então vamos lá. Cláudia realizou uma atividade solicitada pela sua professora, na qual deveria entrevistar colegas de sua turma do 7º ano A e da outra turma do 7º ano B, sobre qual preferência em relação aos seguintes gêneros de filme: animação, ação e terror. Dos 50 entrevistados, obteve as seguintes anotações: animação, 35 estudantes; ação, 10 estudantes; terror, 5 estudantes. Ao final das anotações, ela deveria informar qual porcentagem representava a escolha de cada gênero. Bom, determine a porcentagem que a Cláudia determinou. Então, 5 minutinhos para vocês pegarem essas informações e representarem na forma de porcentagem, ok? Vamos lá, pessoal, vou estar acompanhando o chat com vocês. Lembrando que são 3 respostas, não apenas uma. É a porcentagem de animação, a porcentagem de ação e a porcentagem de terror. E até para facilitar a participação de vocês, escreve animação e a resposta. Ação, a resposta; terror, a resposta, ok? 5 minutinhos, professor? Bora lá, pessoal, vou estar acompanhando aqui no chat com vocês. Bom trabalho.
Olá pessoal, estamos de volta. O chat, o pessoal não está respondendo muito, gostaria de pedir a participação de vocês, a gente já vai liberar o chat para vocês, mas alguns alunos responderam. O Jonas, por exemplo, ele respondeu que a animação é 70%. 70%? Sim, Jonas Almeida. Vai verificando as respostas de cada situação, daí a gente já realiza os cálculos de uma vez só. Mas acho que você já pode já ir respondendo a primeira já enquanto você vai esperar então mais questões virem? Estou esperando aqui eles responderem. Então assim, animação, vou colocar aqui, a N aqui para representar. Eu tenho 35 estudantes, num total de 50. Ok? Se eu realizar igual ao primeiro exemplo anterior, 50, se eu multiplicar por 2, dá 100. Então, se eu multipliquei por 2 embaixo, no denominador, multiplico por 2 no numerador. Então, temos 70 por 100, que significa que são 70%. Ou aquela forma, se você dividir 35 por 50, dá 0,7 vezes 100, os mesmos 70%, ok? Muito bom, acho que o Jonas acertou, parabéns. A Marina comentou que de ação são 20%. Ação são 20%? De terror são 10%. Então, vou colocar ação AC aqui, 10 centésimos. Opa, já até coloquei a resposta aqui, me perdoa, tá? 10 sobre 50, multiplicando de novo por 2, sempre por 2 aqui no caso, que como o denominador é o mesmo, vai ser sempre por 2. Então, serão 20 centésimos, 20%. Boa, ela acertou. E o terror, nós temos 5 50avos. Se eu multiplicar por 2 aqui, temos 10 centésimos, 10 por 100. Muito bom. Isaac, eu tenho uma estratégia diferente. Eu gostaria de, que eu geralmente uso, gostaria de perguntar se eu estou certo nessa estratégia. Pode falar. Bom, são um total de 50 alunos, né? Se são um total de 50 alunos corresponde a 100%. E aí eu já pensei numa proporção. Se 50 alunos corresponde a 100%, cada aluno corresponde a 2%. E aí, novamente, eu iria lá para a tabela, para o exercício. Se cada aluno corresponde a 2%, 35 alunos, 35 vezes 2, 70%. E depois em ação, 10 alunos, cada um valendo 2%, 20%. E de terror, 5, cada um valendo 2%, 5 vezes 2, 10%. É um cálculo mental que eu utilizo na resolução desses cálculos. Tá certo? Tá certíssimo, professor Rafael. Inclusive, o que você falou será mais ou menos isso. Se são 50 alunos, cada aluno, ou seja, um aluno, quanto que será? Se eu dividir 50 por 50, eu tenho 1 como resposta. Aí lembra, o que eu faço, a equivalência, se eu aumento tantas vezes, eu tenho que aumentar tudo. Se eu diminuo tantas vezes, eu tenho que diminuir tudo. Então, se aqui eu dividir por 50, aqui, ou no caso aqui, você falou 100, né? Isso. Aqui no caso, também por 50, eu tenho como resposta 2. Então, cada aluno corresponde a E aí só basta 2%. fazer a proporção, né? Aí você vê, 35 alunos. Eu acho, professor, que cada estratégia ela é válida e cabe ao estudante ele verificar qual é a que está mais adaptável para aquele momento. Por quê? Exemplo, qual que dessas duas estratégias aqui, professor Rafael, eu particularmente acho a melhor? Nessa situação que eu expliquei, eu acho essa daqui. Por quê? Nós temos aqui denominadores que são fáceis de representar na base 100. Os 50 vezes 2, né? A gente pode, se for 25. Mas se o denominador for, por exemplo, 13, professor Rafael, para tornar na base 100, a um número vezes 13 que dá 100 fica um pouco mais complicado. Então, por isso que eu acho que a estratégia mais rápida, assim, mais além da que você explicou, mas uma das estratégias que eles podem utilizar é essa de tornar na forma decimal e logo em seguida representar na porcentagem. É apenas uma sugestão. Eu uso bastante no dia a dia. Às vezes eu estou num ambiente, eu quero calcular uma porcentagem, né?
E eu não tenho um papel e caneta para fazer o cálculo, ou o cálculo mental está muito difícil, eu pego uma calculadora, divido o que eu quero saber, quantos por cento que é, né? No caso, por exemplo, no filme, né, de animação era 35, divido sempre pelo total. E aí eu já olho já direto na base centesimal e já sei a resposta. Ótimo. Vamos para a atividade seguinte. Vamos lá. Professor Rafael, você sabia que quando a gente abastece com o combustível etanol, ele também tem uma certa quantidade de mistura de gasolina nele? Sim, sabia sim, Isaac. Então, a gente pegou essa atividade com algumas informações da Agência Nacional de Petróleo. Hoje, um veículo, quando ele é abastecido com etanol, a quantidade de gasolina que deve conter neste combustível, segundo a ANP, é de 25%. Então, eu tenho duas questões para vocês. Quantos mililitros, ml, de gasolina deverá conter em 1 litro de etanol para que esteja dentro dos padrões da ANP? E a segunda questão, se um veículo abastecer cerca de 15 litros de etanol, significa que terá quantos litros de gasolina para que esteja dentro dos padrões da ANP? Isaac, é importante, né? Porque se tiver uma quantidade inferior a 25%, você pode estar pegando um etanol, de certa forma, adulterado, que pode prejudicar, né, o veículo. Na verdade, eles costumam colocar uma quantidade menor de gasolina, né? Porque a gasolina é digamos assim, um produto mais caro, e além de misturar com outras coisas, né? Até com água, né? Então, professor Rafael, a gente vai dar 5 minutos para eles responderem essas duas questões. Espero que o nosso chat ele deu Ele já voltou já. uma bugada, agora voltou? Uhum. Então, com certeza, teremos mais respostas aí. 5 minutinhos para vocês, a gente já retorna. Então tá bom, pessoal. Bom trabalho para vocês. Vou estar acompanhando a resposta. Lembrando que são duas perguntas. No caso, a letra A e a letra B. São duas respostas para cada uma. Bom trabalho.
Olá, pessoal. Estou adorando a participação de vocês. O pessoal respondendo bastante aqui. A Heloísa falou 250 ml, a Sandra, o Marcos, o Vanderlei também, o Otávio, a Carolina, todo mundo falando 250 ml. Só que eu acho que muita gente esqueceu de responder a questão B, que no caso agora era 15 litros de etanol. Qual seria a quantidade de gasolina presente em 15 litros de etanol? Bom, o Isaac vai responder para vocês agora, ver se eles acertaram. Então vamos lá. Temos que 1 litro equivale a 1000 ml, certo? Então faremos 25% de 1000. Então temos 25% de 1000. Aí é aquela forma que a gente falou, né? Cada um verifica se vai na forma de razão. Eu farei aqui 25% é 25 dividido por 100, que dá 0,25 vezes 1000. 0,25 vezes 1000, nós temos então aqui quanto? 250 ml. É interessante ressaltar, pessoal, que se você tem algum problema com a operação de multiplicação, com numeração com vírgula, vocês procurem o professor de vocês para dar um auxílio, né, nesse tipo de cálculo. Agora, a segunda, nós temos o seguinte, são 15 litros. Então, eu vou aproveitar o que eu já tenho para determinar a quantidade de litros aqui que vão ser necessárias, que terão que conter. Rafael, se eu tenho 1 litro e vou aumentar para 15 litros, eu estou aumentando quantas vezes? 15 vezes, Isaac. Então, 15 vezes. Se 1 litro corresponde a 250 ml, então eu vou pegar 250 e fazer vezes 15. Certo? Muito bom. Então, se eu fizer 250 vezes 15, vamos fazer a conta aqui? 250 vezes 15. 0, 25, 10 com mais 2, 12, 0, 5, 2. Temos 3.750 ml, mas a pergunta está pedindo em litros, né? É isso aí. Se 1000 ml equivale a 1 litro, então se eu dividir aqui por 1000, temos que 15 litros irá corresponder a 3.750 ml. 3,75 litros. 3,75. A primeira também, né, Isaac? Litros. 250 ml é 0,25 litros. Isso, 0,25. É menos que 1 litro, quando representa Perfeito. menos que 1 litro, mas como a pergunta estava pedindo em mililitros, em ml, por isso que eu deixei 250. Então, sempre que for realizar uma atividade, prestar atenção na unidade de medida que está solicitando a resposta. Ô, Isaac. Tem muita questão antes, professor, que às vezes você vê lá, alternativa A 250, alternativa B 0,25 litros, alternativa C, aí um valor que não tem nada a ver, algum erro de repente de cálculo que eles já subestimem que você tenha feito. Aí você achou o 250, você tem que verificar, olha, ele está pedindo a resposta em mililitros ou litros? Está pedindo a resposta em metro ou centímetro? Né? A gente sempre tem que ter atenção em cima da resposta que você vai dar. Ô, Isaac, tem um pessoal compartilhando aqui um jeito de resolver através de cálculo mental. Eu costumo usar bastante. Como você queria, no caso, 25%, bom, 25% é o quê? 50% é sempre a metade. 25% é a metade da metade. E aí eu pegaria, no caso, 1000 mililitros, né? A metade de 1000 mililitros, 500 mililitros. E a metade de 500 mililitros, 250 mililitros. Seria uma alternativa certa também de resolução? Sim, professor, sim, seria sim. Quando é 25%, eu sempre faço a metade da metade. Entendeu? É aquilo que eu falei. Há valores que são mais fáceis de você realizar. Né? Aí você vai verificando, nessa situação é mais fácil para mim resolver dessa forma, ótimo. Eu acho melhor usar outra estratégia. Você escolher a estratégia que melhor você consegue, né? Então vamos só para a próxima atividade. Aí a gente conta aqui, olha, na próxima atividade, passar o slide. Eu tirei essa informação, Rafael, do IBGE, né? E
essa informação é da população do estado de São Paulo até o momento de 2020. Tem aproximadamente 51% de mulheres. Professor, eu entrei no site do IBGE e eles têm um acompanhamento em tempo real da população. E nesse gráfico aí, nesse gráfico que está demonstrando, se você tiver curiosidade, entra no site do IBGE, tem vários tipos de gráfico, e aí você vai vendo, compara a população do estado de São Paulo com a do Brasil, tem muita informação. Aí eu peguei essa que diz que 51% da população de São Paulo, segundo o IBGE, são de mulheres. O que podemos matematicamente retirar dessa informação? É engraçado, né, Isaac? Se a gente não entender bem o que significa porcentagem, a gente acaba, de certa forma, boiando em notícias que pode aparecer em revistas, em noticiários, e a gente não entende o que está acontecendo, né? Rafael, eu vou dar 1 minuto para eles responderem essa questão. Tá bom, pessoal? Lembrando que é para você escrever o que significa matematicamente a informação presente. 51% de mulheres, matematicamente. Ó, certíssimo. Bom trabalho para você, pessoal. 1 minutinho. Olá, pessoal, estou de volta. Eu acredito, olhando aqui o chat, que o pessoal não entendeu muito bem, né? A maioria está colocando 5.100 como resposta. Não entendi mais ou menos o que eles queriam dizer. Isaac, você pode compartilhar para a gente? A ideia de você entender porcentagem é o que representa. Quando a gente fala que 51% da população no estado de São Paulo, segundo o IBGE, são de mulheres, 51... o Gabriel, ele falou aqui agora, ele falou que tem mais mulheres. Tem mais mulheres, primeiro, né? Mais de 50%, mais da metade. Outra informação que nós podemos tirar é a seguinte, 51 centésimos, né? Significa que a cada 100 habitantes, 51, segundo o IBGE, são mulheres, ok? Ok. Tudo bem? Você sabe que eu acho que eles colocaram 51 e depois o 00? Eu acho que eles não colocaram a barrinha do teclado do celular de vocês, tá? Quando você for representar, usa a barra, que a gente entende como uma divisão. Tá, ok. Gente, a gente tem mais uma atividade aqui, que agora é uma questão que vocês têm que analisar direitinho, viu? Essa atividade diz que Maria gastou 80% dos R$150 que tinha em uma blusinha. Ela foi lá, comprou uma blusinha e ela tinha um dinheirinho dela, gastou 80% desse dinheiro, que são R$150. Já Carlos gastou 90% dos R$130 que possuía em uma bermuda. Então, Carlos também tinha lá um dinheirinho, né? Pegou, só que o valor da bermuda consumiu 90% do dinheiro que ele tinha. Rafael, a pergunta é qual a roupa foi mais cara? A blusinha da Maria ou a bermuda do Carlos? Eu vou dar 3 minutos para eles resolverem, aí a gente volta daqui a pouco então. Eu vou estar acompanhando aqui o chat com vocês. É isso aí.
Olá pessoal, estamos de volta. Muitas respostas no chat, a maioria está falando Maria, mas tem aluno falando Carlos também. Um aluno apresentou uma justificativa, falou que era Maria, porque Maria tinha mais dinheiro. Bom, Isaac, vamos ver quem acertou? Primeiramente, na porcentagem a gente tem que tomar cuidado. Se você, de repente, verificou 90%, é maior que 80%, já errou. Por quê? Porque, aliás, não vou nem dizer que errou, mas você não pode ir pela porcentagem só. Na verdade, ele foi pelo dinheiro, Foi falou pelo porque dinheiro, Maria né? tinha mais do que Carlos. E também pode ter algum aluno que fala assim, o Carlos gastou 90%, 90% é mais do que 80%. É bom fazer os cálculos, Vamos né? fazer os cálculos. Então, 80% de 150, se eu pego 80%, 80 dividido por 100, dá 0,8, certo? Perfeito. Vezes 150, eu tenho 0,8 vezes 150. Quanto que vai dar aqui, professor Rafael? Vai dar 8 vezes 5 dá 40, 120. 120 reais, perfeito. Então, aqui, ele gastou 120 reais. Se ele tinha 150, desses 150, 80%, 120 reais. Um quinto a menos. Um quinto a menos. Agora aqui, no caso do Carlos, ele gastou 90%, então 90%, 90 por 100, que dá 0,9, ok? 0,9 vezes 130, eu terei aqui 27, 11, 117. Um décimo a menos. Ou seja, 117 reais. Então, quem no caso, qual que foi a peça mais cara? Da Maria, acho que Da Maria. a maioria acertou. Ótimo. Então, é sempre bom vocês estarem realizando esses cálculos de acordo com a estratégia que vocês definirem melhor. Para a aula de amanhã não, aula de sexta, né, professor? Sim. A gente vai trabalhar a probabilidade, vai usar bastante porcentagem. Numas aulas futuras, trabalharemos com assuntos que envolvem porcentagem também. Então, é sempre bom treinar. Porcentagem está direto no nosso cotidiano, né, Isaac? É importantíssimo. Acho que é interessante a gente aprender nem mais para a escola, mas para a vida. Sim. Então, pessoal, acho que a gente encerra por aqui. Gostaria de agradecer a presença do meu amigo Rafael. Muito obrigado, Isaac. O pessoal está elogiando a aula, falou que aprendeu bastante. Ótimo. Então, gente, um ótimo dia a todos, um abraço e até a próxima videoaula. Tudo bem? Tchau, tchau, pessoal.